Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. É momento de fazer mais um vídeo em que vou pegar num jogo existente e fazer mais ou menos uma explicação, uma reflexão, um exemplo de como é que o jogo, neste caso até são mais as mecânicas, esses elementos que constituem os jogos, de como é que eles podem ser usados para simular, aprender e abordar uma série de coisas que podem ser usadas para outras atividades. O caso do jogo é o Mombasa. Trata-se de um jogo económico que consiste na exploração territorial e aqui com um sistema de ações e de inter-relação entre atividades e contratos e objetivos que nos convertem depois em pontos, e é assim que os jogadores ganham, mas acima de tudo tem um motor económico por trás do jogo baseado territorialmente. E é sobre isso que vou fazer aqui a abordagem, de como esta mecânica que o jogo tem de localização, da tomada do controle de áreas geográficas, representam um ganho económico para o sistema de jogo, ou seja, depois que se converte num ganho económico para os jogadores. Vamos ver então como é que isto acontece aqui neste jogo. Então vou focar aqui numa parte básica do jogo. O jogo tem muitas coisas, mas este mecanismo é muito interessante. Aqui estão representadas as várias, digamos-lhe, empresas, outras estão mais distantes, que em cima não se vê, mas estas duas chegam perfeitamente para dar aqui o exemplo. E aqui está representado a participação, ou seja, o modo como estas empresas vão ocupar e dominar o território. Vai haver momentos em que nós vamos poder pegar nas peças e localizar aqui nas regiões, e se repararem, assim que uma peça que representa uma participação, ou seja, a existência dessa empresa nesse território, mostra uma moeda. Ou seja, estas têm tudo isto. Ou seja, à medida que as empresas vão expandindo o seu domínio sobre o território, vão libertando e vão mostrando aqui moedas. Isto significa que esta empresa vale 2 de dinheiro. Pois estes 2 de dinheiro podem ser representações do que quiserem, por exemplo, de milhares de milhões, do que for. Mas há uma proporção entre a ocupação do território e aquilo que é a parte que ficou liberta da sua valorização. E o mesmo acontece para esta empresa também aqui. Ela vai crescendo, vai expandindo, depois é sempre de um modo contínuo. É aqui uma relação territorial, com a expansão no território, e vai libertando moedas. E, portanto, as empresas vão expandindo aqui no território, vão libertando moedas. Por exemplo, aqui já não tem um acréscimo, mas se formos abrindo por aqui, vai haver uma possibilidade até ao momento em que chega aqui a 2. Portanto, elas vão expandindo, o que significa que esta empresa valia 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades monetárias. Estes últimos aqui não podem voltar a ser tapados. Porquê? Porque sempre que, por exemplo, uma empresa substitui a outra, isto tem que voltar para o tabuleiro. E normalmente voltaria para aqui, mas como são estas duplas, não volta. Portanto, volta para cima. Estas podem todas ficar tapadas, menos estas. O que dá também aqui uma noção de especialidade. Ou seja, nós podemos ir tirando, desde que não fica um vazio por baixo, podemos ir tirando de modo gradual. Portanto, há a possibilidade de tirar numa coluna inteira, o que significa que podemos libertar este valor duplo que não pode ser tapado. Isto simboliza também o grau de especialização desta empresa. Portanto, isto vai, durante o jogo vai acontecendo isto, elas vão entrando, vão substituindo, depois ela podia novamente tirar daqui uma e substituir aquela, e aquela voltava para ali, e podia voltar a tapar os locais, o que significa que o jogador que faz isso escolhe onde vai colocar, o que vai desvalorizar a empresa com uma relação com a proporção do que está no tabuleiro. Portanto, é uma mecânica muito simples de substituição de peças, mas que tem uma proporção entre o valor económico, que é um valor abstrato, que está aqui numa grelha, e o valor real de localização, que já está associado a um mapa com as suas fronteiras, com as suas formas e com as suas relações entre elas. Portanto, é uma forma muito simples de representar o controlo ou o valor de uma determinada entidade que tem uma representação territorial e uma representação monetária ou económica. Então tivemos aqui um pequeno exemplo de uma pequena parte do jogo, porque o jogo tem muito mais que isto, é um jogo já com uma complexidade considerável, um jogo aqui económico, com bastante interação entre os jogadores, mas que tem este exemplo de como existe uma relação direta entre uma manifestação territorial espacial no mapa e aquilo que é a sua representação das peças que são colocadas, com uma coisa mais abstrata, que é esta tal matriz que ajuda a dar o valor à empresa e que depois, tendo em conta este valor, pode ser criado novas dinâmicas do jogo
com outras mecânicas, que neste caso são, por exemplo, as várias participações, as várias ações nas empresas que os jogadores podem ter, e isso é convertível em valor e isso ajuda a diferenciar quem tem melhor ou pior performance, porque podem todos participar nas várias empresas. E é uma manipulação que acaba por gerar interatividade, que é uma coisa que nós gostamos sempre nos jogos, e é isso que os distingue até das demais coisas, é o seu fator interativo. Portanto, aqui está um exemplo de como uma mecânica bastante simples consegue tornar tangível esta relação entre território e economia. Então vá, Deus!